Boa noite, meus queridos. Vamos dar continuidade aos exercícios do capítulo 22 do Sergei. O capítulo 4, ou capítulo 22, o exercício 4, ele tem o seguinte enunciado. No Equador, perto da superfície da Terra, o campo magnético é de aproximadamente 50 microtesla. Então, a gente tem que o nosso campo magnético é de 50 vezes 10 na menos 6 Tesla. Para o norte, e o campo elétrico é de aproximadamente 100 Newton Coulomb. O campo elétrico é igual a 100 Newton por Coulomb. Para baixo, com o tempo bom. Encontre as forças gravitacional, elétrica e magnética sobre um elétron nesse ambiente se ele estiver deslocando-se com uma velocidade instantânea de 6 vezes 10 a sexta metros por segundo, dirigida para o leste. Então, a gente tem a nossa velocidade, que vai ser 6 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo. Tá? Então, observem a seguinte situação. Por que ele dá as coordenadas aqui, norte, sul, leste e oeste? A gente sabe que o campo magnético da Terra ele tem a seguinte configuração. Né? Ele vai fazendo essa figura geométrica aqui. Então a gente tem o sul, a gente tem o norte. Então o campo magnético, ele no interior da Terra, ele vai do sul para o norte, e no exterior ele vai do norte para o sul. É desse jeito que o campo magnético ele vai se comportar. De acordo com a equação da força magnética, nós temos ali o seno do ângulo. Então, se eu tenho uma partícula, presta atenção, se eu tenho uma partícula, aqui eu tenho meu campo magnético B, e eu tenho uma partícula se movimentando ao longo desse meu eixo, formando um ângulo de 0 grau, θ é igual a 0 grau, eu não tenho força magnética alguma aqui. Ok? Então, por isso que ele diz que a nossa partícula está se deslocando para o leste. Se ela está se deslocando para o leste, observem, aqui eu tenho o meu campo magnético, né, apontando para cima. Esse é o norte, apontando para o sul. Né? E aí eu tenho a minha partícula indo para o leste. O leste é para cá, né? Não sei, eu não sou geógrafo. Então ele forma um ângulo de 90 graus. Então aqui nesse caso, o nosso θ ele será de 90 graus. Ok? Pô, seria legal se ele tivesse indo para o norte ou para o sul, né? Aí seria interessante. Enfim. Primeiro a força magnética. Então, Q vezes V vezes o meu B e o seno, a gente já sabe qual que é o valor, que é o seno de 90. Então, F ele vai ser igual... Putz, eu estou com preguiça de copiar a carga elementar. Gente, eu vou definir só como E vezes 6 vezes 10 elevado a sexta vezes 50 vezes 10 elevado a menos 6. Então, F ele vai ser igual a 4,80 vezes 10 elevado a menos 17 newtons. Tá? Então, esse 10 elevado a menos 6 com esse 10 elevado a 6, então, 6 vezes 5 é 30, com o zero do 50, 300. Então, 6 vezes 50, 300. Enfim, chegamos a esse resultado. A outra coisa que ele quer é a força... É a força elétrica, né? Ele quer saber a força elétrica aplicada a esse corpo. Essa daqui é a mais fácil de todas. Eu vou escrever de outra cor. Passar um treco aqui. A equação do campo elétrico é F sobre a minha carga. Então, F ele será E vezes a minha carga. Então, a força ela vai ser 100
vezes a minha carga E. Como é 100, 100 é a mesma coisa que 1 elevado a 10, ou 10 ao quadrado. Tá? Então, a gente tem que o valor... Tá, eu vou fazer com calma, filho. Faça com calma. Você não vai para nenhum lugar. Está no conforto da sua casa. Eu vou fazer aqui, ó. 10 ao quadrado vezes 1,602 vezes 10 elevado a menos 19. Então, eu somo esse 10 ao quadrado com esse 10 elevado a menos 19. A minha resposta vai ser 1,602 vezes 10 elevado a menos 17 newtons. Então, essa é a minha resposta. E por último, ele quer a força gravitacional. Aí você pode fazer o seguinte questionamento. Professor, ele quer a força gravitacional. Eu sei qual é a massa do elétron. Eu sei... É o elétron? É o elétron. Eu sei qual que é a massa do elétron. Eu sei qual que é a massa da Terra. Eu sei qual que é a constante da gravitação universal, só que o raio. Como é que eu vou calcular o raio? Nesse caso aqui, em específico, na verdade não em específico, né? Mas nessa questão aqui, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton para calcular a força gravitacional. M vezes o meu G. Very easily. Eu vou usar G como... Eu nem sei se eu utilizei 9,81. Eu já coloquei direto aqui, agora eu já não me recordo. Eu vou fazer aqui rapidinho. Utilizei 9,81. Então a gente tem que a massa do elétron é de 9,109 vezes 10 elevado a menos 31 vezes 9,81. É a força do ar para utilizar o 10 na aula no ensino médio. E aí no fim, essa minha resposta ela será 8,93 vezes 10 elevado a menos 30 newtons. É o menos, viu? Ele corrigiu sozinho. É o menos. Então, essa foi a questão de hoje. Eu vou estar resolvendo mais duas questões. Então, obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!